Começando o quarto e último bloco, eu passo a palavra ao professor Ayub. Professor, no segundo bloco, ao final, eu formulei uma pergunta que no bloco anterior não foi possível a resposta em razão da densidade da questão, né? Mas eu perguntava o seguinte, sempre me incomodou muito essa banalização, no bom sentido, da aplicação da multa nas hipóteses em que a lei autoriza que se entregue a tutela ou possibilita que se entregue a tutela específica, tal como obrigação de fazer, como a obrigação de entregar. Essa é uma questão que sempre me preocupou. O senhor disse em determinado momento da sua exposição que algumas medidas não são aplicadas porque é mais fácil aplicar outra, e indago então por isso se não seria o caso. E emendando a pergunta, o artigo 537, no seu parágrafo 1º, quando trata das astrentes, ela dá a entender claramente que só se pode alterar aquilo que vai se vencer, não as vencidas. Mas isso estaria em desconformidade, a meu juízo, com o caput que fala em compatibilidade, e aí poderíamos invocar o duty to mitigate the loss, que é um consectário da boa-fé, e não é incomum que o credor da multa deixe o tempo passar para que ela se torne muito mais alta e execute, né? E de sorte que eu pergunto ao senhor se não seria possível, no caso concreto, examinar se poderia revolver também as vencidas para se evitar um enriquecimento sem causa. Uma das errôneas aplicações da astrente, a meu ver, é contra as pessoas jurídicas de direito público. Tive ocasião de conhecer um determinado caso em que o valor da multa favorável a um único necessitado, que foi quem entrara com ação contra o município, pleiteando o fornecimento de uma prestação positiva na área da saúde sob pena de multa, abrangia todo o orçamento do município na área da saúde, ou seja, para pagar esse se deixaria milhares de outros desassistidos, porque não a pessoa investiu na função judicante quando fixou o valor da multa por hora, não se deu na conta que o dia tinha 24 horas e que isso, com o passar do tempo, daria um número estrondoso. Ora, num caso como esse, é impossível para uma pessoa com sensibilidade não reduzir o valor das multas, inclusive as vencidas. Essa questão é uma dessas tantas questões que se discute em doutrina. Eu tenho uma amiga, ex-aluna, minha aluna na graduação, minha aluna no mestrado, que acha intocável o parágrafo primeiro. Quanto ao vencido, não. O exemplo que eu dei para ela, que insisto, é esse da concessão de astrente contra o poder público, que o STJ conheceu sem a sensibilidade, porque a União tem dinheiro para pagar, inclusive as multas de valor mais escoçantes possíveis. Mas estados e municípios, primeiro os municípios pobres, depois os estados, inclusive estados tradicionais, como primeiríssimo lugar é o Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro, Minas Gerais. Que está quebrado há muitos anos. Eu ainda, 20 anos atrás, recebi de um economista, chama-se Darcy Santos, um livro dizendo, olha, estou estudando aqui o setor público do Durante, não cabe na economia, vai quebrar. Quebrou. Não vem ao caso examinar. Então o STJ, que é o Tribunal Federal, não teve a sensibilidade de examinar isso. Estou de pleno acordo então com a tese de que pode, inclusive, extinguir retroativamente. Por outro lado, a multa fixada nessas condições é muito atraente para a pessoa investida na função judicante. Primeiro, está fazendo alguma coisa. Segundo, pode ser que funcione.
Mas nem sempre. A mais das vezes não funciona a multa, porque ela se tornou muito corriqueira. E há um aspecto sobre os quais, professor Ailbe, eu gostaria inclusive de trocar a opinião com o senhor, que é o problema da multa fixada numa liminar quando, a favor do autor, quando no futuro a ação é julgada improcedente. Será devida? A meu ver, falta causa para a atribuição patrimonial. Ou seja, a resistência foi legítima. Poderia ser diferente se a multa beneficiasse o Estado-membro ou a União, conforme o caso da Justiça Comum ou Justiça Federal, mas se beneficiar a parte não tem direito, não é possível que ela receba lógico, né? Essa atribuição Todo sentido. patrimonial. Tá? Então, se ele recebeu, ele respondendo tem que devolver? às suas perguntas, estou de acordo com as respostas implícitas. Primeiro, cabe mudar. Segundo, banalizou-se. Eu dou o exemplo, como falei há pouco, de uma emissão na posse. Sim. Se o juiz aplica a multa, mas ele tem o poder de determinar que seja emitido na posse através de uma E o exemplo calha perfeitamente, é o que eu estava pensando, porque é muito mais difícil. Sim, foi por isso que eu usei aquele... Emitir na posse, que é uma operação sumogatória, que o magistrado vai ter que socorrer da polícia judiciária, frequentemente, e ainda lhe escapa o controle de determinados aspectos técnicos, porque é a polícia judiciária, mais especificamente, conforme o número de pessoas, a polícia militar, que sabe qual é a técnica policial que há de ser empregada para retirar sem dano essas pessoas, sem dano a pessoa e sem dano a coisa, e assim por diante. Então, uma multa é muito mais cômodo. Mais fácil. Inclusive para o credor, porque o credor, na desocupação, ele tem gastos, né, de transporte, o depósito das coisas, a responsabilidade. Então o credor também fica satisfeito. Eu posso avançar um pouco, professor? Perfeitamente, claro. Quando nós falamos, eu não vou falar aqui em cumprimento de sentença, vou falar em execução. Perfeito. Até respeitando o que eu prefiro. a sua colocação inicial, que me pareceu muito pertinente. Mas nós cotejamos dois valores aí, a satisfação do crédito e a menor onerosidade na execução, porque não se justifica, como o senhor disse também, castigar o devedor quando ele tem condições de satisfazer o crédito de uma maneira menos onerosa. Pois bem, a lei já previa anteriormente, o Código agora trouxe com mais robustez a penhora sobre o faturamento de pessoas jurídicas, de uma empresa. Eu sou uma pessoa sempre que fui muito voltada ao direito empresarial, né? A minha tradição, como a da Márcia, sempre foi muito voltada ao empresarial. A gente tem muita preocupação com isso. E eu sempre via no passado, a pergunta pode se estender um pouquinho, mas eu vou interromper o mais rápido possível. Eu sempre via no passado uma discussão, inclusive nos tribunais superiores, de qual percentual, quanto que pode ser, até quanto, 5%, 10%, coisa tal, mas tinha ali a figura do administrador judicial que deveria ser nomeado. E vem o Código agora e esclarece no 833 exatamente que a figura do administrador não é de um mero arrecadador. Ele tem uma função, e eu já decidi assim antes do Código de Processo Civil e perdia no tribunal. Mas eu sempre decidia que o administrador judicial ele tem uma dupla função: arrecadar a quantia que é possível em razão da saúde financeira da empresa. Pode ser que um mês ele tenha condições de fazer uma arrecadação de 5%, pode ser que na outra 2%, na outra 20%, tudo a depender da saúde financeira da empresa, porque a um só tempo, com essa atividade do administrador judicial, eu consigo satisfazer o crédito do credor no momento adequado, sem prejudicar a saúde financeira da empresa, porque toda a sociedade precisa que as empresas sobrevivam e não quebrem. Então eu queria a sua opinião sobre isso. Participei, como consultor, da maior penhora de faturamento de que eu tenho notícia, e eu procuro me informar bastante, me corrija se eu estiver errado. 7,5 milhões de reais por mês.
Mas como foi feito? Preliminarmente, primeiro, foi um assunto complicado, porque para realizar a penhora do faturamento dessa empresa, teve que haver uma desconsideração inversa da personalidade jurídica. Tá? Devedores, pessoas naturais, que eram sócios dessa uma empresa de cimento. Preliminarmente, se fez uma perícia para apurar qual seria a capacidade financeira, porque é obrigatório, na lei passada, na lei atual, quando a solução da questão de fato depender de conhecimento técnico, científico, artístico ou prático, acrescento, né? Que o juiz recorra a um experto que vai lhe funcionar como um instrumento de dedução e de percepção. Então, feita a perícia, então sim o juiz designou o administrador judicial, que até então apenas recolhera para o perito judicial os elementos da contabilidade da empresa para estabelecer o fluxo possível de pagamento. Mas ele examinava, perdão, interromper, mês a mês ele prestava contas. Perfeito, é o que eu penso. Porque até então o entendimento, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, e eu ficava, repito, vencido, era de que, olha, o STJ decidiu que pode penhorar até 5%, até 10%. Uma das qualidades que eu admiro na advocacia, talvez porque não me seja muito própria, é que o advogado desse caso, ele se mostrou um homem de uma pertinácia absoluta. Foram tirados 62 agravos da desconsideração inversa da personalidade jurídica até o recebimento da primeira parcela. Cada coisa gerava um incidente. Ele não desistiu nunca, ganhou todos os agravos, né? E conseguiu implantar e recebeu isso, né? Essa quantia expressiva durante 5 anos. Até que surgiu um fundo que comprou os direitos creditórios do cliente. Tá? Mas isso é um outro problema. Então, respondendo, a penhora de faturamento bem feita é essa. É preciso, nada de percentual aleatório. 20%. Bom, tem um laboratório farmacêutico de Santa Catarina que o juiz federal determinou 20%. Não há negócio que sustente isso. Que renda 20% líquido por mês. E o administrador aí fica alguns negócios ilícitos que rendem muito mais, mas não é o caso do laboratório farmacêutico. Com certeza. A margem não é essa. Ainda em conclusão, arrematando essa questão, eu digo assim, no caso que o senhor citou, uma pessoa jurídica que teve a desconsideração, cujo procedimento hoje está regulado no Código de Processo Civil. Mas, pergunta ao senhor, é necessário algum requisito, como um ato temerário das pessoas físicas, ou basta que não tenha patrimônio para justificar a desconsideração? Neste caso, adotou-se a teoria ampla, né? Chamada teoria ampla da desconsideração da pessoa jurídica, com algumas peculiaridades. Né? Os devedores eram uma família muito conhecida. Eu não ignoro que esses elementos não escritos eles entrem, porque até agora, apesar da lei emprestar uma forma rígida sob a forma de um silogismo aos atos decisórios, ninguém ainda conseguiu penetrar na cabeça de um magistrado no ato de decidir. Todos aqueles que já receberam a responsabilidade de decidir sabem que é muito complexo o raciocínio nesses casos. Né? Então, e o nome da parte influencia. Sem dúvida, sem dúvida. E para aqueles mais fracos, eventualmente, porque há de todo tipo, o nome do advogado também. É verdade. Tem que ser dito. Não estou dizendo que isso seja problema. Minha mulher não sabe o nome de nenhum advogado. Eu era assim, nem de parte. Eu não li a qualificação. Isso absolutamente interessava. Às vezes eu passava na mesa dela, porque eu construí uma casa em torno de uma biblioteca com 2 gabinetes. Passava no gabinete dela, né, na sala, de igual tamanho, tudo equânime, né? Olhava o processo, que interessante, isso aí é do fulano. Ela não gostava nem um pouco. Não,
Não tinha visto. Isso não interessa. Mas é isso. Acho que... É isso. Mas essa Só que eu vou a contar uma postura. peculiaridade para o senhor, em razão do que o senhor contou. Eu não olho também, eu não olho a capa. É. Mas não sei se alguém aqui estava presente, há umas 10 sessões, talvez, eu fui relator de um caso que eu não vi o nome, e não vejo o nome. Aliás, eu passei a ver por conta disso. E comecei a julgar. Eu também posso contar um caso. E eu estava dando provimento contra uma clínica. E eu sabia que era uma clínica, por conta da causa de pedido, né? E na hora de se fazer o julgamento, o chamamento das partes, a clínica era do meu primo. E eu falei, opa, firmei. Mas eu passei uma vergonha muito maior. O mandado de segurança do segundo grupo civil, né? O advogado era o eminente professor e ministro Paulo Brossard de Souza Pinto. Veio me entregar memoriais antes e tal e tal. Era um caso conhecido, tranquilo, repetitivo, como são muitos do direito público. Na sessão, chamei o processo, eu presidi o segundo grupo civil, olhei o nome, Nair Fonseca, a primeira impetrante, Nair Fonseca de Assis, a minha tia. Aí fiquei desconcertado, que é muito raro, como já deu para ver. Eu vou tirar o processo em pauta, etc e tal, igual. Depois dei uma explicação pro ministro Brossard, essas coisas de não olhar esses dados do processo, também. Aí instruí a assessoria, claro, para olhar uma filtrada, né? É o que eu fiz também, porque na hora eu fui pego de surpresa como o senhor foi pego de surpresa. Mas é a vontade de ser imparcial que às vezes nos leva a essas situações. E não era uma tia longínqua, eu tinha morado na casa dela quando fui órfão, ainda por cima. O impedimento lá, né? Não é nem uma suspeição, é um impedimento. E nesse caso eu ainda estava jogando contra, eu ia perder o parente também. Tem isso. Mas eu me dou muitíssimo satisfeito. Mas veja, em matéria de impenhorabilidade, né, existem dois princípios que nos podem ajudar a resolver alguns problemas. O primeiro, o princípio da legalidade, ou reserva legal. Isso se infere do artigo 784. Responde com todos os seus bens, vírgula, salvo as restrições estabelecidas em lei. Então precisa haver norma explícita estabelecendo a impenhorabilidade de determinado bem. Claro, que se olharmos o rol do artigo 833, vamos ver que lá se empregam categorias genéricas, né? E que aquelas normas são passíveis de interpretação, mas isso é o outro problema. É preciso haver regra, não um princípio. Isso é particularmente importante quando se pensa numa coisa como, por exemplo, a impenhorabilidade dos jazigos ou dos objetos sacros. Tá? A pergunta que se impõe é o seguinte: bom, em relação a esses, há uma regra, mas em relação aos jazigos, é um bem? Sim. É um bem porque tem valor econômico. É algo pelo qual alguém paga. A vaga está desocupada, eventualmente, pagou em vida. E espera-se que por muito tempo. Sim, certo que não será eternamente, né? Mas em algum momento acontece o óbito, mas então, é impenhorável ou não? A resposta a essa pergunta só se obtém mudando a pergunta. Tem norma excluindo a penhorabilidade de jazigos? Nem mesmo o professor Justino Adriano Farias da Silva, que escreveu 2 alentados volumes um tratado de direito funerário, conseguiu apontar uma norma. Muito princípio, mas regra propriamente dita não. E o segundo princípio da impenhorabilidade é o princípio da disponibilidade. Ou seja, a lei estabelece, por exemplo,
a impenhorabilidade dos bens domésticos e dos bens de uso pessoal, tá? Salvo os de grande valor. Mas nada impede, e isso vale para a residência familiar. A residência familiar é impenhorável. Bom, o bem de família é inalienável, porque há que fazer a diferença. O bem de família, tal como previsto no Código Civil, instituído no álbum imobiliário e assim por diante, se torna um bem fora do comércio, né? Agora, a residência familiar, nada impede o devedor de vender a sua residência familiar, alugar um apartamento e pagar os seus credores. Há até os que, principalmente aqueles adeptos do processo civil autoritário, esses querem que isso seja feito. Que isso seja feito, que essa é a atitude correta. Mas então, todo o rol do artigo 833 pode ser melhor compreendido em relação a isso. O que mais me impressiona naquele rol é o inciso 4, que é a hipótese talvez mais comum, que é aquilo que eu chamo de retribuição pecuniária da pessoa natural. Primeiro, não é pessoa jurídica. O dinheiro da pessoa jurídica, digamos, é penhorável, sob a forma do faturamento. As próprias cotas são penhoráveis e assim por diante, que são transformadas em dinheiro depois liquidadas, né? Então é da pessoa natural. Bom, o primeiro problema que esse dispositivo põe é que ele fez uma enumeração, aliás, muito elucidativa, porque utiliza conceitos de direito administrativo de provento, soldo e vencimentos de forma correta, mas sempre se deixa fora alguma coisa. Por exemplo, deixou fora as comissões do representante comercial e deixou fora o prolabore do sócio. Inclusos unus alteros ad alteram, não me parece. Me parece que pela mesma razão essas rubricas são impenhoráveis. Mas a grande novidade do CPC de 2015 é saber se houve a instituição de um limite ad valorem. Ou seja, que é o parágrafo segundo. Se, independentemente da condição das despesas do executado, determinado percentual pode ser penhorado. Não na execução de alimentos, isso ninguém discute. Pode sempre. Pode sempre, dentro de determinados limites, porque não podemos matar, apesar de muitos quererem, não podemos matar o executado. O percentual convencionou-se 30% seria penhorável, né? Mas para outros credores, a lei estabeleceu um percentual, ajustando-se então com orientações que se localizam no direito estrangeiro, a meu ver, sim. Eu posso aproveitar? Pois não, claro. O professor Paulo Penalva Santos é uma pessoa muito querida. Claro, conheço, admiro muito o seu trabalho. Ele é muito um gentleman, querido. E nos auxiliou muito no processo da Varig. Ele era o advogado do administrador judicial e exerceu uma função belíssima. E é aquele advogado que, quando entra no gabinete, a gente olha com muita tranquilidade, né? Como é o caso do Zé Roberto e todos os que estão aqui presentes. Se ele me pediu para eu falar. Mas eu faço uma pergunta assim. A questão do... E eu peço desculpas porque em determinado momento eu me distraí com o que o senhor falou antes. Mas numa hipótese de bem de família, que é tratado pela lei como bem impenhorável. Mas imaginemos que no caso concreto, e eu sempre procuro ressalvar essa questão de que o direito se resolve no caso concreto, não há uma equação para que se alcance a todas as hipóteses dadas as peculiaridades, especificidades. Imaginemos que nós tenhamos um devedor que mora num imóvel que custa 10 milhões de reais e ele tem uma dívida de 50 mil reais. A lei protege do casebre à mansão. Infelizmente. Inclusive, embora não seja relevante a interpretação, os dados do processo legislativo são significativos. Eu, particularmente, sou contra a estipulação de uma quantia ad valorem.
Porque, conhecendo os legisladores brasileiros, vão proteger apenas a moradia das pessoas de baixa renda, nem da classe média. Ou seja, quanto é que custa um apartamento de 3 quartos numa zona média do Rio de Janeiro? 3 bilhões. 4 bilhões, imagino que seja isso. Eu não tenho ideia do mercado imobiliário do Rio de Janeiro. Essa é a quantia que seria a ideal para estabelecer. Mas o nosso legislador não consegue isso. Vai terminar estipulando 500 mil, 200 mil. Esse que é o problema. E, portanto, é melhor, então, não ter limite algum e, em algum caso muito excepcional, permitir. Claro, eu faço uma série de distinções. Quando, por exemplo, o imóvel pode ser fracionado, sem prejuízo, é muito comum, é a edícula do gaúcho, Tem a casa e no terreno do lado tem uma piscina e uma edícula, onde a família se reúne para fazer churrasco, matrículas separadas. Bom, aí dá perfeitamente para manter a impermeabilidade da casa, e ressalvar a penhora sobre a outra matrícula, onde está a piscina e a edícula. Mesmo raciocínio com a casa de dupla função, residencial e comercial. É que, a meu ver, o bem tutelado ali é a posse, mais a posse do que o domínio. Perfeito. Então é perfeito transferir o domínio de tudo, resguardar a posse da família contra o segundo andar, e assim por diante. Mas sempre haverá as aporias, aquele momento, o hard case, como se convencionou chamar, aquela história, uma mansão de 10 milhões e uma dívida de 50 mil. De 10 mil Bom, reais. quando se for um débito trabalhista, não há a menor dúvida, vamos expropriar a casa do devedor, vamos tirar as roupas do devedor. A alma dele. A alma dele, se for uma coisa que possa ser apreendido pelo juiz de trabalho, porque lá vigora um princípio que eu posso me opor, mas não vem ao caso, ele é aceito como indiscutível, de que o direito do trabalhador está acima de tudo, acima da Constituição. É um direito natural ultrativo, quer dizer, além da Constituição de eficácia permanente, etc. Bom, professor, acho que a gente chegou ao fim do nosso tempo. Infelizmente, essa era uma conversa que podia se estender à tarde, à noite, porque realmente está muito agradável e instrutiva acima de tudo. Mas não temos mais tempo. Gostaríamos de agradecer muito ao senhor de ter aceitado nosso convite e nos ter dado esse privilégio de estar com o senhor e ter essa conversa tão agradável como essa que a gente teve aqui hoje. Eu queria fazer só uma colocação a mais. Porque todos nós aqui estudamos Araquém de Assis. Todos nós. Quem não Sem estudou, dúvida. enfim. É a Bíblia mas do o Araquém de processo de Assis, execução. ao vivo, é uma pessoa agradável. Não que os outros não sejam, pelo contrário. Mas é uma pessoa tão cordial, tão fidalga, tão fácil de conversar. Esse papo foi um dos mais agradáveis que tivemos aqui. Vai além do livro por isso. Que além da gente ouvir os ensinamentos dele, quer dizer, que a gente costuma ler, a gente convive com o próprio professor. Quer dizer, foi realmente hoje um grande privilégio para todos aqui. Muito obrigado, professor. Eu agradeço, o privilégio foi meu, e não acreditem, eles estão exagerando muito.